Meus amados irmãos e irmãs, celebrando hoje o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, damos assim início à Semana Santa. Semana esta que nos ajudará a fazermos memória, recordação do mistério pascal de Jesus, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição. É mistério de Cristo, mas também da Igreja, mistério nosso também, uma vez que foi em vista da nossa salvação, da nossa redenção, em que Deus, oferecendo o seu único Filho, o mesmo assim veio morrer, tendo morte de cruz, para que assim nós pudéssemos novamente voltar ao paraíso, aos braços de Deus, uma vez em que o pecado de Adão e Eva, lá nas origens, haviam-se consequentemente fechado as portas do céu. E o Filho de Deus abre novamente a cada um de nós, e não só abre as portas do paraíso, leva consigo também a nossa humanidade para ser redimida, glorificada também. Fazermos memória deste tempo litúrgico, deste mistério na qual nós estamos celebrando, e principalmente hoje, o Domingo de Ramos, que nos recorda a entrada triunfante de Jesus a Jerusalém, a casa de Davi. Jesus é o novo Davi, é o Filho de Deus. Porém, um rei diferente, na sua simplicidade, na sua entrega, na sua doação, num serviço diferenciado dos reis de sua época. É bom recordarmos os passos de Jesus, porque uma vez deixado como exemplo para a humanidade, devemos assim nos esforçarmos também para trilharmos, seguirmos aquele que é caminho, verdade e vida. O caminho deixado por Jesus para a humanidade é o caminho da cruz, é o mistério da cruz, da salvação, mas de uma salvação que espera também da nossa parte o nosso esforço. A nossa coragem cristã também, seja da entrega, da doação, mas da perseverança, de seguirmos os passos de Jesus. Cantávamos no refrão do Salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Este grito de Jesus na cruz não é que o Pai havia lhe abandonado, mas é um grito da humanidade, da nossa humanidade, que pede, que clama por socorro, e este socorro chegou até nós. Deus jamais abandonou a sua criação, jamais abandonou os seus filhos. Existia uma corrente de pensamento, até mesmo uma heresia chamada deísmo, que Deus, tendo criado todos os seres, e após o pecado de Adão e Eva, ele tinha abandonado a sua criação. E não é verdade. Deus sempre esteve muito próximo da sua criação, e principalmente do homem. E após o pecado de Adão e Eva, Deus foi colocando homens e mulheres para que esta humanidade fragmentada, sofrida, pudesse retornar novamente a Deus, ao paraíso, de onde a sua soberba, o seu egoísmo, a sua vontade de querer ser mais do que Deus, acabou que tirando-os de um lugar na qual deveriam viver para sempre. Mas Deus, vendo que o homem por si só não tinha e não tem forças para se salvar,
Por isso que ele se faz tão próximo de nós. Por isso que, reconhecendo a nossa fragilidade, ao invés de nós carregarmos a cruz, ele carrega por nós. Isto significa dizer que, embora que Jesus, quando nos convoca, quando nos convida, deixando claro, se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me, não significa dizer que nós estamos sozinhos. Ele também declarou: não tenhas medo, eu estou convosco, eu estou contigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados sobre os vossos fardos, que eu vos aliviarei. Tudo isso para percebermos que Deus é o Emanuel, está sempre conosco. Ele é o Messias, aquele que veio libertar da escravidão, do pecado, e a libertação de Jesus, que é oferecida por Ele, é uma libertação integral. É uma libertação que só não nos livra do pecado, mas das injustiças sociais existentes, por conta da dureza do coração humano. Quantos são aqueles que se apresentam diante da sociedade como poderosos, reis opressores, assim como na época de Jesus? E o apelo de Cristo é que sejamos servos. Ele, na condição divina, esvaziou-se para assumir a nossa humanidade. Porém, não significa dizer que Jesus deixou de ser Deus. Não é isso. Ele, na condição divina, ele rebaixa a nossa condição de pecadores. Ele assume uma culpa nossa, comparado a um ladrão, porque o povo preferiu que Barrabás fosse solto do que ele, que era justo, um ladrão, um assassino. E diante do interrogatório, aqueles que o interrogavam percebiam a sua inocência, mas por conta da dureza do coração do homem, Jesus sofreu a morte de cruz por mim, por você, por nossa causa. Pagou um preço altíssimo. E ainda hoje, ao invés de gritarmos Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, muitas das vezes agimos também como os judeus, como aqueles agitadores, crucificam. E quando é que nós crucificamos Cristo? Todas as vezes em que nós pecamos. Quando não depositamos a nossa confiança nele. Quando não queremos assumir o nosso compromisso de cristão. Se somos cristãos, se temos esta identidade, é por causa de Cristo. E esta identidade cristã nos configura na condição de filhos de Deus, de filhos muito amados. Ele sofreu uma vez por todas, mas ainda hoje ele continua sofrendo em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, em cada ser humano, em cada criança, quando a sua dignidade é ferida, quando a sua dignidade é roubada, quando os seus direitos não são cumpridos. Olhar para Jesus crucificado é olhar para a nossa humanidade também.
é olhar para o nosso mistério, em vista do mistério maior, que é Jesus. O ramo simboliza a nossa fragilidade. E o povo, enquanto Jesus subia a Jerusalém, colocaram ramos, tecidos, verdes. Já meditava sobre este simbolismo no início da procissão de ramos. Muito mais do que os ramos, os tecidos, estendida diante de Jesus. Seja despojado pela graça e misericórdia de Deus, possamos alcançar o céu. E o véu do templo se rasgou, ou seja, as portas do paraíso se abriu para aqueles que na humildade, reconhecendo a sua fragilidade, buscam a Deus. E nesta busca, reconhecendo também a necessidade da conversão, para que assim possamos fazer a experiência do amor gratuito de Deus, que não nos pede, uma vez que a nossa vida, mas a nossa confiança, a nossa doação, aquele que doou tudo, o nosso despojamento, para aquele que se despojou mesmo da sua divindade, assumindo a nossa humanidade. O trono de Jesus foi a cruz. O seu ministério não foi o do poder, não foi do autoritarismo, mas do serviço, da oblação, do amor. Que possamos assim, amados irmãos e irmãs, vivermos este tempo santo, esta semana que nos concede a santificação. Vivemos esta semana como se fosse a última da nossa vida, porque o mistério já antecipado nesta realidade terrena prefigura aquela que nos aguarda. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.